Graça e paz, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma leitura orante dos Salmos. E hoje nós vamos fazer a leitura orante do Salmo de número 118. Como de costume, quero convidar os irmãos para, junto comigo, fazer essa leitura em um lugar mais tranquilo, né? Reservar aí um lugar, um momento mais silencioso, para que a gente possa exercer a nossa devocionalidade de um modo tranquilo, de um modo sem distrações, que eu sei que é muito difícil nos dias atuais, mas que Deus nos capacite para isso. Amém? O Salmo de número 118, ele é um salmo um pouquinho maior, né, do que os que a gente tem feito, né? Ele tem 29 versos, tá? Então, vou fazer somente uma única leitura com a pausa e depois a gente vai fazer aquele tempo silencioso e depois nós vamos meditar juntos sobre aquilo que o salmo nos comunica, tá bom? Vamos fazer a leitura então? Salmo 118. A alegria dos justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurravam-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Amém. O Salmo de número 118, ele fecha o ciclo daqueles salmos que nós estávamos lendo, né? Aquela pequena parte dos salmos, que se chama o Halel egípcio, que vai do Salmo 113 até o Salmo 118, que era recitado nas grandes festas de peregrinação, especialmente na Páscoa, né, como a gente já falou. Ele era um hino cantado quando o povo celebrava a libertação do Egito e celebrava as novas vitórias concedidas por Deus. Ele é também o último salmo desse conjunto, que foi recitado por Jesus e os discípulos na última ceia, como a gente vê lá em Mateus 26:30 e Marcos 14:26, o que confere a ele um profundo significado messiânico, né? A gente vê até aquela passagem, né, sobre a rocha rejeitada pelos edificadores. Então a gente vê que ele é um salmo que ele aponta para Cristo, né? A estrutura mostra um salmo litúrgico, possivelmente usado em uma procissão, né, de vitória, onde o rei e o povo louvam juntos ao Senhor pela salvação recebida. A estrutura do salmo é uma estrutura de 4 pontos. Primeiramente, nós temos ali um convite à gratidão, né, que é do verso 1 até o verso 4. Depois nós temos um testemunho pessoal de libertação, que vai do verso 5 até o verso 18. Nós temos a vitória do justo e a pedra rejeitada, que é a parte que eu já disse que fala sobre Cristo, apontando para ele, que vai do verso 19 até o verso 24. E o último ponto, que é a aclamação do Senhor como Salvador, que vai do verso 25 até o verso 29, tá? Então esses são os pontos que nós vamos falar nesse salmo, tá? Então a primeira parte dos salmos, que vai do 1 ao 4, vamos ler aqui. E ele começa assim: Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E se você for ver os outros versos, o 2, o 3 e o 4, todos eles chamam o povo de Israel para dizer exatamente isso. Sim, a sua misericórdia duram para sempre. A gente vê no verso 2 chamando Israel, diga pois Israel. Aí nós temos 2 pontos, né, aqui na tradução, RA, depois ele diz assim: sim, a sua misericórdia dura para sempre. No verso 3, diga pois a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Depois, no 4, ele já estende, deixa algo mais generalizado. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia duram para sempre. Então, esses primeiros 4 versos são um convite ao povo, são um convite ao povo da aliança a repetir essa verdade, a declarar essa verdade, com fé, com esperança, dizendo que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Como se eles quisessem testemunhar da sua fé, reconhecendo a ação e a bondade de Deus que tem agido de modo poderoso na vida do povo de Israel, assim como age na nossa vida também. Então esse salmo é um convite inicialmente para a gente observar o quanto Deus é bom para conosco e misericordioso para com as nossas vidas. O quanto nós somos e precisamos ser gratos a Ele, olhando para os benefícios que ele derramou sobre nós, principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, que essas verdades que nós aqui repetimos, né, que ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, possam revigorar o nosso coração no dia de hoje, porque é isso que a palavra faz conosco. Ela nos exorta, ou seja, ela nos anima, ela nos motiva a continuar a caminhada. Então, irmãos, que nós possamos hoje reafirmar essa verdade em nossos corações, dizendo que ele é bom. Ele é o contrário de muitas do que nós. Ele é o contrário de nós. Ele é bom e nós não somos. A misericórdia dele não dura um período limitado como a nossa. Muitas das vezes somos misericordiosos por um tempo, enquanto nos apraz, enquanto aquilo nos é bom, ou enquanto aquilo nos traz algum tipo de vantagem. Mas a misericórdia dele dura para sempre. Ele é compassivo, ele é bondoso. E o salmista chama todo o povo. Primeiro ele chama a nação de Israel. Sim, a sua misericórdia dura para sempre. No 3 ele chama a casa de Arão. Depois os que temem ao Senhor, e aí abrange todos nós. Então, que essa primeira parte é um convite para a gratidão a Deus. E essa primeira parte é que tem que nos trazer a alegria. O salmista inicia com uma confissão teológica fundamental. Deus é essencialmente bom e sua misericórdia é eterna. Na teologia reformada, essa é uma declaração da imutabilidade e fidelidade de Deus, baseado em quem ele é. Ele permanece fiel ao seu povo, não por causa da justiça humana, não por causa dos nossos atributos, qualidades, obras que temos feito para Deus, nada disso, meus irmãos, mas por causa da sua graça soberana.
Então essa repetição que nós vemos aqui do verso 2 ao 4 demonstra o caráter pactual da aliança. E esse é o elemento, nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus que se relaciona com o seu povo por meio de um pacto, por meio de uma aliança. Deus é o Senhor de todo o seu povo, dos sacerdotes e dos fiéis de todas as nações. E por causa da aliança que fez conosco agora, em Cristo Jesus, nós podemos dizer isso, que Ele é bom, porque Ele nos derramou sobre nós sua toda e completa bondade. Sua total bondade Ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo. E essa misericórdia dura para sempre. Cristo nos chamou uma vez por todas. Ofereceu a si mesmo uma vez por todas. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse primeiro é um convite à gratidão. Meus amados irmãos, nós precisamos ter um coração grato diante de Deus. Precisamos. E eu sei o quanto é difícil, porque nós somos egoístas, nós somos difíceis. Nós não conseguimos reconhecer que tudo que temos é a bondade de Deus, porque nos momentos de dificuldade, nós olhamos para nós achamos, não, Deus me abandonou, porque eu não tenho cumprido as regras, porque eu não tenho feito isso, porque eu não tenho feito aquilo. Claro que o Senhor nos corrige quando nós pecamos, é lógico que nós passamos por situações por causa dos nossos erros, isso é óbvio, mas não é um castigo, é um ensino, é um aprendizado que precisa acontecer em nossas vidas. Então o Senhor nos convida a ter um coração grato a Ele, pelos seus benefícios, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça. Que esses 4 versos, irmãos, possam trazer essa ideia ao nosso coração. Nós somos hoje o povo da aliança que vive a nova aliança, que excede muito todas as outras. Como eu falo aqui repetidamente, toda vez que os salmos falam sobre pacto, sobre aliança, eu sempre falo, meus irmãos, hoje nós fizemos uma aliança muito superior à aliança de quando esse salmo foi escrito. Nós temos uma aliança perfeita em Cristo Jesus, de uma obra perfeita. Então, nós precisamos demonstrar essa gratidão, precisamos ter corações gratos. Precisamos ter corações gratos diante de Deus. Amém? Esses 4 versos deixam isso bem claro para nós. Depois do verso 5 até o 18, ele dá um testemunho pessoal da libertação que ele viveu. Olha só o que diz lá no 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Aqui o salmista fala na primeira pessoa, descrevendo sua aflição e livramento. O lugar que aqui ele fala, né, é um símbolo de libertação e segurança em Deus. Pois na visão da teologia reformada, o Senhor é a torre forte dos seus eleitos. E nenhuma adversidade escapa ao seu controle. Deus está no controle de todas as coisas. E aqui o salmista fala, eu estava apertado, estava em meio a uma tribulação, invoquei ao Senhor, Ele me ouviu e me deu folga. Olha o que diz no 6, o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? E ele repete no 7, mais uma vez, para dar ainda maior ênfase. Ele fala assim, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, do que confiar no homem. Então, esses versículos, né, que a gente acabou aqui lendo, né, do 8 até o 9, né, que ele fala melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, expressa uma das afirmações centrais da fé reformada, que é o quê? A suficiência e soberania de Deus como único refúgio. Hoje eu até, inclusive, conversava com uns amigos lá no serviço exatamente sobre isso, né? Não é porque a Bíblia diz assim, ó, eu não posso confiar no homem, que eu não posso ter confiança nos meus irmãos. Não é isso que o texto bíblico diz, né? Maldito é o homem que confia no homem. O texto está falando que eu não posso depositar em outro ser humano a minha completa esperança. Não quer dizer que eu não posso ter bons relacionamentos com os meus irmãos. Meus irmãos, não tem como a gente se relacionar bem se não confiar uns nos outros. Não existe relacionamento sem confiança, não tem como. Agora eu não posso depositar toda a minha expectativa em um outro pecador como eu. É isso que o texto quer dizer. E é isso que o salmista aqui também quer dizer. Ele poderia colocar sua esperança em ser socorrido em qualquer ser humano, mas ele não fez isso. Ele buscou refúgio no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, buscar refúgio nele.
Não é buscar refúgio em nós mesmos, não é buscar refúgio em outra pessoa. Claro que nós podemos ter boas conversas, termos pessoas que oram por nós, que nos aconselham, mas isso não substitui a nossa vida de intimidade com Deus, isso não substitui de jeito nenhum. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, buscando cada vez mais um vínculo de intimidade maior. Não dá para viver com Ele sem esse nível de confiança. Deus não espera menos de nós, irmãos, do que uma confiança plena. Nós precisamos ter essa confiança e não depositar a nossa confiança em governos, em homens, em instituições humanas. Não podemos, meus irmãos, não podemos. O salmista deixa bem claro: quem podia socorrê-lo em meio à tribulação foi aquele que ele invocou, que é Deus. O Senhor, não foi outro homem, não foi ajuda de ninguém. Não quer dizer que nós não podemos pedir ajuda. Claro, vai ter momentos que o próprio Deus vai nos conduzir a isso. Porque o Senhor conhece o nosso coração duro e sabe que muitas das vezes é preciso quebrar o nosso ego e pedir ajuda, sim, às pessoas. Volto a dizer, o que o Salmo diz aqui não é que você não pode pedir ajuda a ninguém, mas é entender que quem nos socorre perfeitamente é Deus. Deus pode sim usar pessoas para nos ajudar em momentos de crise, de dificuldade. Quantos de nós já não vivemos isso? Mas o que o texto fala aqui, o que o texto nos comunica aqui, é que a nossa principal fonte de socorro precisa ser Deus. Então, isso também nos ensina uma coisa: para onde nós corremos quando estamos atribulados? Para onde corremos quando somos ofendidos? Para onde nós corremos? Qual é a resposta que nós damos? Porque isso demonstra muito sobre o nosso coração, demonstra muito aonde estamos depositando a nossa esperança e fé. Porque o primeiro lugar que nós devemos correr é aos pés da cruz, é para Cristo. É para lá que nós devemos correr e muitas das vezes não corremos, meus irmãos, não corremos. Pelo contrário, nós fugimos, parece, da presença de Deus. Nós queremos soluções rápidas, palpáveis, produzidas pelas nossas mãos, produzidas pela nossa inteligência, e esquecemos que nós temos um Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas, que providencia todas as coisas. Nós esquecemos disso, nós muitas vezes ignoramos isso. Não, eu preciso dar uma resposta, eu preciso resolver, é muito eu na história. E é interessante, porque eu não li o 9, mas eu vou ler aqui agora. Ó. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Príncipes são autoridades. São pessoas que têm acesso e poder, muitas das vezes maior do que nós. O salmista está falando: nem neles eu confiei. Eu não me refugiei neles. Eu não corri para eles, eu corri para Deus. Ele me socorreu. Ele veio ao meu encontro. Lá no 6, o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. Nós vemos outros textos na Bíblia assim, falando exatamente esse mesmo contexto. Os apóstolos, quando são interrogados, eles dizem: não, mas convém obedecer a Deus. Vamos continuar falando do evangelho, sim, de Jesus. Se necessário for, vamos contrariar as autoridades, mas não vamos deixar de falar de Cristo. Esse é o ponto fundamental. Muitas vezes a gente teme as pessoas. Irmãos, nós não temos que temer. A nossa luta não é contra carne e sangue. O nosso objetivo aqui é pregar o evangelho. O nosso objetivo aqui na terra é fazer o nome de Cristo ser conhecido por meio das nossas vidas, por meio do nosso testemunho, mas principalmente por meio da palavra. Principalmente. Porque só ela é a fonte fiel. Só ela. Então, é para lá que nós temos que olhar sempre. Sempre. Então, nesse pequeno trecho, nós vemos o testemunho do salmista, falando exatamente isso. O Senhor é a minha salvação. Resumidamente, é isso. Ele é o meu libertador. Ele é o meu libertador. Vamos continuar a leitura dos Salmos. E ele continua, falando, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor a destruí.
Me cercaram de todos os lados. Você percebe o salmista aqui encurralado, numa cilada. Quantas das vezes na vida nós não somos colocados em situações exatamente assim, que nós não vemos saída, e é isso que resume bem essa parte. O que o salmista quer falar é o quê? É exatamente isso. Não há salvação fora de Deus. Nações se levantaram contra mim, me cercaram. Ele lá no 12 ele usa uma analogia, né? Ele faz um comparativo com como abelhas me cercaram, porém como fogo e espinho foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurravam-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. É exatamente isso que nós temos que entender. É exatamente isso que nós temos que entender. As situações, irmãos, que nós vivemos, muitas das vezes, parece que vem para nos derrubar. Parece que vem para nos fazer desistir. Parece que vem para que a gente perca a esperança. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por situações que parece que a gente fala, não tem o que fazer. Não tem solução. Não tem o que eu possa fazer. E é exatamente isso que muitas vezes o próprio Deus nos quer conduzir. Ele quer nos levar exatamente para esse lugar, onde a gente olhe e entenda: eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Para que a gente não viva na dependência de nós mesmos, de modo egoísta, olhando só para nós. Quando a gente está diante dessas situações, elas nos mostram a nossa falência, a nossa decadência, a nossa corrupção. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, muito menos pelos outros. Nós não podemos. Nós só fazemos alguma coisa porque o próprio Deus nos capacita para isso. Ele nos coloca em nosso coração tanto querer quanto efetuar. Não é por nós mesmos. Nós não temos condições. Nós não temos, meus irmãos. Não temos. E essas situações que parecem nos fazer cair, nada mais são do que demonstrações do poder de Deus em nos manter de pé. A gente olha para as situações e fala: Deus, como que eu posso sair disso? Como que eu posso sair disso? Como que eu vou resolver esse problemão? E aí a gente busca a presença de Deus e o próprio Deus dá a resposta. E algumas vezes até nem a gente faz nada, as coisas se resolvem sozinhas. Não sei você, mas eu já vivi isso. Porque nós temos um Deus que está governando todas as coisas e que a própria Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive as coisas ruins que nos acontecem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Se nós vivemos os propósitos de Deus, irmãos, a nossa vida está na mão dele. Nós não precisamos nos preocupar, mas nos preocupamos porque somos pecadores. Somos pecadores. Nós vamos nos preocupar. Nós vamos nos preocupar, mas precisamos rapidamente voltar para esse lugar de confiança. Essa é a chave, porque não tem outra maneira. Porque, irmãos, nós somos assim. Nós somos suscetíveis ao erro e ao engano. Mas o próprio Deus nos sustenta de pé. Eu acho que esse é o ponto principal que o salmista fala aqui nesse pequeno trecho do Salmo. É isso, é trazer essa ideia para o leitor de que só há salvação em Deus, só há libertação em Deus. Que ele não poderia fazer nada por si mesmo. Mas depositando a sua confiança em fé em Deus, o próprio Deus agiu ao seu favor e livrou ele de situações que praticamente poderiam se considerar impossíveis de se passar sozinho, mas que com a presença de Deus se tornou possível. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o terceiro ponto, ele fala sobre a vitória do justo. E aqui, meus irmãos, não tem como dizer que não se fala de Cristo, que não se aponta ao Messias, não tem como dizer. Os próprios textos do Novo Testamento citam esse verso, falando sobre Jesus. Não tem como. Vamos ler lá o verso 19. Abrir-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor.
Abre-me, né, as portas. Ele está falando, abre-me as portas da justiça. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. Jesus falou, eu sou a porta. Ele disse, eu sou a porta. Não tem como se achegar a Deus sem ele. Não tem como. Lá no 21. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. Olha o 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Jesus foi a pedra rejeitada pelos edificadores, mas santa e preciosa para nós, aonde depositamos a nossa esperança, não somente nesta vida, mas na vida futura. E é para isso que Deus nos chama hoje, para depositarmos nele a nossa confiança. Ele abriu as portas da justiça, fazendo-se justiça por nós diante de Deus, redimindo os nossos pecados, curando a lepra da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente. Nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Vida verdadeira, vida em abundância. No 21, render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Irmãos, a salvação tem que nos produzir gratidão a Deus. Não orgulho religioso, eu sou salvo, eu conheço isso, eu sei aquilo, não. Não é essa a ideia de Deus em produzir em nós essa certeza de sermos salvos. De modo algum é arrogância, de modo algum é a soberba, de modo algum é você se achar melhor que os outros. Não, o objetivo de nós termos a certeza da salvação é comunicarmos isso com humildade, porque sabemos que não somos merecedores de tamanha graça. Não somos merecedores disso. Não somos de jeito nenhum, em grau algum. Mas é fazer o nosso coração se encher de alegria, porque somos salvos. Porque Deus nos escolheu apesar de nós. Nós não atendemos a nenhuma expectativa. Nós não cumprimos nada para que Ele nos escolhesse. Nós não temos nada que atrairia os olhos de Deus a ponto de nos salvar, a não ser o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Não existe outra coisa que alegraria os olhos de Deus fora de Cristo. Nada alegra, não existe vida fora de Jesus. Ele é a pedra rejeitada pelos edificadores, pelos construtores. Mas essa veio, como diz na parte B do verso 22, essa veio a ser a principal pedra angular, sobre a qual hoje depositamos a nossa vida e esperança. Essa pedra rejeitada hoje para nós é mais preciosa do que tudo. Essa pedra é Jesus Cristo, o fundamento da nossa vida, que precisa ser o fundamento das nossas vidas, meus irmãos. Ele é precioso, ele é maravilhoso, e é nele que nós precisamos nos apoiar. Mas o que o Salmo nos convida hoje é a gratidão a Deus por isso. O salmista demonstra gratidão pela salvação. E aqui não é a salvação eterna que ele se refere, não. Toda essa gratidão é por salvações momentâneas, de libertação de inimigos, de problemas e situações. Nós recebemos uma salvação muito maior do que essa que o salmista está falando. Mas será que o nosso coração se alegrou tanto quanto dele? Esse é o ponto que nós precisamos entender. Muitas vezes, quando nós lemos sobre salvação no Antigo Testamento, não está falando da salvação eterna. Não está falando de estarmos com Deus na eternidade. Não, ela está falando de libertações momentâneas, de perigos momentâneos, de ciladas momentâneas. Mas nós fomos salvos, irmãos, da ira de Deus, da condenação eterna. E esse é o motivo que os judeus não entendem a Cristo, porque eles queriam alguém que os salvasse naquele momento.
Mas Cristo veio trazer a libertação para aquilo que eles não poderiam produzir com as suas mãos, que é salvação eterna para as almas, para suas almas. É isso que eles não entenderam. E até hoje esperam o Messias que virá. Mas nós descansamos e confiamos no Messias que já veio. O Verbo de Deus que se fez carne. Nele nós depositamos a nossa confiança. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a pedra angular. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Deus todo-poderoso, da qual depositamos a nossa esperança em vida e morte. Depositamos nele a nossa esperança. E esse aqui é o coração messiânico do Salmo. Na teologia reformada, esse versículo é interpretado cristologicamente, ou seja, que ele é cumprido em Jesus Cristo. Cristo é a pedra rejeitada pelos líderes de Israel, mas exaltada por Deus como fundamento da igreja. E lá no 24 ele diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Originalmente, o dia aqui refere-se à vitória de Deus sobre os inimigos, como eu já disse, é a renovação da aliança. Mas, cristologicamente, aponta para o dia da ressurreição, o triunfo definitivo do Senhor sobre o pecado e a morte. E o povo de Deus se alegra porque o Senhor reinou e trouxe redenção. Nós aguardamos o dia do Senhor, inclusive esse foi um dos temas da nossa escola bíblica desse domingo que passou. Foi exatamente isso. O dia do Senhor. E quando nós olhamos para essa frase, né, nós vemos lá no livro de Joel, ele está falando sobre o dia do Senhor como algo ruim. Porque no contexto que está falando ali, o dia do Senhor seria um dia de juízo, de justiça. Contra o pecado. Contra aqueles que oprimiram o povo de Israel. Mas nós temos o dia do Senhor como um dia de alegria, porque é o dia da qual estaremos com Cristo. Então, por isso, nós depositamos nossa alegria e confiança nessa certeza. Então, esse ponto é para apontando a salvação como uma rocha, como uma pedra angular, tendo a certeza da salvação na fidelidade de Deus. E chamando o povo a se alegrar nisso, como eu já disse. Não mais em uma salvação momentânea. Não mais em uma livração de uma livração. Não mais um livramento de algo. Mas sim de uma libertação eterna. De uma salvação eterna. E é para isso que nós temos que olhar. Cristo é a rocha da nossa salvação. Regozijemo-nos nele. Alegremo-nos nele. E o último ponto, que vai do verso 25 até o 29, diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. E olha só que interessante, no 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. A gente vê esses dois versos, né? O verso 1 e o verso 29 igual. Dá uma ideia de continuidade. Dá uma ideia de que quando eu chego aqui eu preciso voltar lá. É como se ele me trouxesse de novo a mesma ideia. Eu leio aqui e volto para o início. Como se aquilo me conduzisse a relembrar tudo aquilo que eu já falei. É exatamente a maneira como nós precisamos viver. Constantemente lembrando e relembrando das coisas de Deus. Como diz Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, a saber que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Esse pedido de Jeremias é exatamente isso. Falando, olha, eu não tenho condições, Deus, mas me traz a lembrança. Porque o Senhor é quem governa e quem precisa governar a minha mente e a minha memória.
Porque um dia a idade vai chegar, mas ainda assim, ainda que a minha mente e meu coração desfaleçam, nós temos que confiar em Deus. A nossa esperança precisa estar nele. Completamente nele. Então, nessa última parte, né, a gente vê lá no verso 25, ó Senhor, salva-nos, nós pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Aqui esse clamor do salva-nos é Hosana. É o mesmo entoado na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, como está lá em Mateus 21:9. Assim, o salmo é um anúncio profético da salvação messiânica. Jesus é o Senhor que vem em nome de Deus. Lá no 28, tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei. A resposta do salmista em adoração e reconhecimento pessoal da soberania divina. O ciclo do salmo, olha, exatamente o que eu falei, o ciclo do salmo se fecha no mesmo tom que começou. E a gente vê aqui no salmo, né, aqui no o verso 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos. Lembra na entrada triunfal de Cristo? Onde eles catavam os ramos e jogavam para fazer o caminho ali dele, de Jesus, andando sobre o jumentinho. Lembra-se disso? Exatamente o que o Salmo está dizendo. Falando sobre essa comemoração, esse reconhecimento de que Deus é o nosso rei, de que Jesus é o rei dos reis. Tanto que no 28 ele diz, tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Em ação de reconhecimento por quem Deus é. E no 29 ele, como já disse, ele termina aqui apontando para o início do Salmo. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, que nós possamos ter essa convicção, que nós possamos nos deleitar nessas verdades. Então, o que esse salmo comunicou para nós, né? O Salmo 118 é um hino de vitória, onde o Senhor é exaltado como o único salvador do seu povo. Ele revela que a história da redenção é conduzida pela fidelidade soberana de Deus, culminando em Cristo, a pedra angular rejeitada e exaltada. Assim, o povo de Deus é chamado a viver em constante gratidão, confiança, adoração, reconhecendo que toda a salvação e todo o livramento procedem unicamente, exclusivamente do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E confiantes, Senhor Deus, nas promessas que aguardamos em Cristo Jesus, não mais de que Ele vai vir, mas que Ele vai voltar. Guardamos o nosso coração nessa certeza e nessa esperança. Apoiamos a nossa vida, Pai, nisso. A nossa esperança em vida e morte, confiamos em Cristo Jesus. E pedimos a Ti, Senhor Deus, nos dá a alegria da salvação. A gratidão por termos sido salvos sem nenhum tipo de mérito ou de valor em nós mesmos, mas única e exclusivamente na Tua bondade, no Teu caráter, no Teu querer, em querer nos salvar. Que como salmista, Senhor Deus, em meio às tribulações, nós possamos correr para o Senhor. Confiantes de que o Senhor nos ouve, confiantes de que a nossa oração não é vã, confiantes de que o Senhor é poderoso para nos livrar de qualquer situação, ainda que não vejamos. Ainda que os nossos olhos não conseguem contemplar, Pai, a Tua grandeza e a Tua bondade, a Tua soberania, ainda assim, Pai, que nós possamos descansar em quem o Senhor é. Que nós possamos depositar no Senhor verdadeiramente a nossa esperança. E não andarmos mais como os meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, mas que possamos, Senhor Deus, nos agarrarmos às verdades da palavra de Deus. Que como salmista, possamos declarar a nossa confiança em Ti, Pai. A nossa confiança, pois o Senhor é a rocha da nossa salvação, que foi rejeitado pelos edificadores, mas para nós é santa e preciosa.
Tu és a rocha da nossa fé. Tu és a porta, Senhor Deus, que nos coloca diante de Deus. E nós te agradecemos, Pai, por termos sido salvos pelo teu amor, pela tua ação poderosa e bondosa, Senhor Deus. Nós depositamos em ti a nossa confiança. E que possamos, Senhor Deus, todos os dias relembrarmos disso, de que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor é quem garante, que o Senhor é quem sustenta a aliança e por isso podemos descansar confiadamente naquele Deus, no Deus que é todo poderoso, que não muda, que é imutável, que é santo, justo e fiel. É isso que eu oro no dia de hoje. E te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Eu quero agradecer pela presença de todos vocês. Que o Senhor continue falando aos vossos corações, continue nos trazendo da sua palavra, continue nos levando mais perto dele. E que possamos receber da parte de Deus aquilo que ele tem para nós por meio das Escrituras. Eu agradeço a sua presença, você que ficou até agora. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, pode comentar. Eu sempre vou lá e curto, né? E agradeço a atenção, o carinho dos irmãos. Que Deus abençoe, uma ótima noite e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém? Abraços.